presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou oficialmente nesta quinta-feira o Conselho da Paz. O órgão foi criado para consolidar o cessar-fogo em Gaza e administrar o território palestino de forma interina. Mas o presidente americano Donald Trump já sinalizou que o Conselho pode ter um papel mais amplo na resolução de conflitos mundiais. Na cerimônia de hoje, cerca de 30 dos 60 líderes mundiais que aceitaram participar do órgão foram à cerimônia de lançamento. O presidente Lula foi convidado, mas até então não respondeu a esse convite. Durante o seu discurso, o presidente americano Donald Trump falou em guerras e criticou o papel da ONU. O que a gente pode esperar desse conselho, Fred? É um conselho que nasce ambicioso, né? Mas ele é um conselho paralelo à ONU, ele é muito direcionado pelos Estados Unidos, muito direcionado pelo próprio Donald Trump, que é o presidente do conselho. Quando ele delineou a ideia do plano de paz para Gaza, ele delineou essa existência desse conselho como o grande presidente. E é um conselho... E ele é o presidente vitalício? É sempre ele o presidente ou pode ter alguma rotatividade? Eu acredito que vai acabar tendo... Ele se autodenomina vitalício, mas ele não pode ser vitalício o presidente dos Estados Unidos, e isso vai acabar sendo uma questão mais de Estado, e a gente não sabe nem sequer se ele vai prosperar. Nesse momento, ele recebeu o apoio dos países que normalmente já rodeiam a esfera de influência do governo Trump. Você vê, da América Latina, o Santiago Peña do Paraguai e o Javier Milei, que pela ordem alfabética foi o primeiro a assinar entre os países convidados, mas também você tem alguns outros países como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Turquia, Kosovo, Hungria, Vietnã, Azerbaijão, Cazaquistão. Então, assim, os grandes países... eles ainda estão tateando se vão ou não aderir a esse conselho. Por exemplo, nenhum dos países da Europa Ocidental convidados compareceu, né? Compareceu a Hungria, que é do leste europeu. A China e Rússia, que também teriam sido convidados, demonstraram uma certa... a China, o governo da China, por meio do Ministério das Relações Exteriores, diz que ainda tem dúvidas. A Rússia colocou da seguinte forma: eu posso até contribuir com R$1 bilhão, que é o membro permanente, né? Mas tem que vir dos recursos que estão congelados por causa da guerra da Ucrânia. Então, ele começa ambicioso, mas ele ainda começa na esfera de influência do Donald Trump. Mas, um órgão para poder competir com a ONU? Ele vai competir, ele fala sobre isso. No discurso dele, ele fala exatamente que ele quer trabalhar junto com a ONU, mas ele faz críticas. Vamos ouvir o que ele disse. J. Trump. We're committed to ensuring Gaza is demilitarized, properly governed, and beautifully rebuilt. It's going to be a great plan, and that's where the border peace really started. And I think we can spread out to other things as we succeed with Gaza. We're going to be very successful in Gaza. It's going to be a great thing to watch, and we can do other things. We can do numerous other things. Once this board is completely formed, we can do pretty much whatever we want to do, and we'll do it in conjunction with the United Nations. You know, I've always said the United Nations has got tremendous potential, has not used it, but there's tremendous potential in the United Nations. Só corrigindo aqui, assim, eu ia falar, o membro permanente é $1 bilhão, né? Fica bem claro que até por conta do valor que precisa para a reconstrução de Gaza, ele coloca isso meio vinculado. Mas o que acontece? Ele realmente quer... Ele é muito crítico, ele não se alinha, ele acha que os Estados Unidos gastam demais com órgãos multilaterais como a ONU, a Organização Mundial de Saúde, a OTAN, e ele confia mais na visão unilateral dos Estados Unidos conduzindo. E ele também tem uma visão, ele fez um resumo nesse discurso de tudo que ele considera que ele já fez em relação à consolidação da paz no mundo. Ele voltou a citar as 8 guerras que ele venceu, citou
a questão de Gaza, diz que a situação lá está basicamente controlada, apesar de já chegar a 71 mil pessoas mortas no conflito até hoje, cerca de 500 depois de outubro, quando foi assinado o cessar-fogo, né? É uma situação ainda complicada. Ele fez ameaças ao Hamas, diz que o Hamas, as pessoas nasceram com fuzis nas mãos, mas que se eles não entregarem as armas, eles vão encontrar o seu fim. Ele falou do Hezbollah, que hoje basicamente, o que atua no sul do Líbano, né? São basicamente resquícios, e diz que ele aniquilou o programa nuclear do Irã, mas que se o Irã estiver disposto a conversar, ele vai conversar, né? Falou também dos outros conflitos, citou um pouco a Ucrânia, né, que é um calcanhar de Aquiles, e hoje ele vai se reunir com o Zelensky da Ucrânia. Então, tudo isso ele tem grandes pretensões. Ele acha que esse conselho tem uma visão global, né? Mas é um conselho também que tem um outro ponto. Quando você presta atenção na fala dele, ele fala um futuro maravilhoso, uma reconstrução que vai ser muito bonita, e ele coloca esse conselho com uma visão também muito comercial, muito financeira. Tanto é que tem membros do conselho que são pessoas do mercado imobiliário, do mercado financeiro, representantes do Banco Mundial, né? Ele tem, quando o genro dele, que também faz parte do conselho, o Jared Kushner, discursou, aí ele detalhou o que seria essa nova Gaza, né? É um plano que ainda precisa de investimentos, eles não têm esses investimentos, mas que projeta que Gaza, que hoje, antes da guerra, tinha um PIB de mais ou menos de 1 a 2 bilhões de dólares, ele vai chegar em 10 anos a um PIB de 10 bilhões de dólares. A reconstrução de Gaza resultaria na geração de 500 mil empregos na construção civil. E esse plano é um plano de 4 fases. Começaria pela reconstrução de Rafah, né? Eles têm umas projeções que as cidades vão ficar muito bonitas. A nova Rafah teria 100 mil unidades residenciais, assim como a nova Gaza. E esse mapa, ele detalha uma outra coisa. A gente tem até esse mapa que mostra como que ficaria Gaza. Ele fala de zonas de desenvolvimento industrial e zonas de desenvolvimento turístico. Ao longo de toda a margem do litoral de Gaza, seriam construídos 180 torres, naquele estilo das torres Trump, né, das Trump Towers, e seria um investimento muito forte em turismo. Além disso, haveria investimento em indústria e geração de data centers, justamente para esse impulsionamento da economia de Gaza, né? As projeções mostram prédios futuristas, assim, não é aquele vídeo antigo da Gaza Dourada com um Trump de ouro, né, que era uma projeção de inteligência artificial, mas são prédios muito alinhados àquele estilo de construção do Golfo Pérsico, né, onde você tem os países com grandes torres, né, com investimentos feitos pelos petrodólares, né? Então esse é o mapa que eu estava falando. Ali onde tem aquele círculo, ali é onde eles consideram a Nova Rafah. Nova Rafah é a passagem do Sinai para Gaza, bem ao sul, né? É a primeira parte do projeto, né? As partes em amarelo são as partes residenciais, partes verdes eles propõem reconstituição florestal, as partes mais escuras são as zonas de desenvolvimento industrial, e aquele corredor que eu falei das 180 torres e investimentos turísticos é esse roxo margeando o litoral do Mediterrâneo. Então é uma situação em que eles projetam muito essa ideia de uma reconstituição imobiliária. E até é curioso que logo que o Kushner terminou de falar, Trump, que não tinha programado voltar a falar, ele voltou a discursar. Aí ele falou, tudo é uma questão de localização. E ele falou, eu sou um empreendedor imobiliário no meu coração. Então, ele tem essa visão de realmente... Conselho da Paz, mas que ali tem as suas questões econômicas por trás, né? A paz para Trump ali na região passa por investimentos financeiros. Então não é uma paz
completamente política, é uma paz que também envolve investimentos financeiros e retornos para empreendedores. E aí, Fred, falando um pouco da participação, né, se o presidente Lula vai aceitar ou não esse convite, queria até ler aqui o comentário, o comentário aqui do Arnold, ele está falando que é uma emboscada para o presidente Lula, que não deveria aceitar esse convite, até então, nada de resposta do presidente Lula, né? Mas o presidente Lula até fez recentemente algumas críticas um pouco mais enfáticas ao presidente americano, né? Não, ele chegou até a falar que Donald Trump quer governar o mundo pelo Twitter, né? Que é o nome antigo da rede X do Elon Musk. Ele que estava muito cauteloso até então nessa relação, mudou um pouco o tom, né? Mas assim, foi um discurso, mas não foi uma ação, né? E ele ainda está tateando porque a ideia de aderir completamente a esse conselho, no momento em que poucos países centrais se envolveram nele, né, as grandes potências não se envolveram, e se envolveram potências regionais e, como eu falei, os países que estão na esfera do governo Trump, né, países que, por exemplo, têm dívida, como por exemplo o Azerbaijão, que teve a negociação de paz feita pelos Estados Unidos no conflito que eles tiveram recentemente, Vietnã no mesmo caso, né? A Argentina, que tem de Javier Milei, que tem uma política de alinhamento automático com os Estados Unidos, o Paraguai que também está num projeto de liberalização mais intensa, então precisa desse apoio dos Estados Unidos, mas como nós vimos assim, os países como Alemanha, Reino Unido, França, Rússia, China, eles não se posicionaram ainda sobre isso. Então é um ponto em que exige cautela. Do ponto de vista político para Donald Trump, o Arnold fala bem, realmente ele fica numa sinuca de bico, porque ele não pode descartar os avanços na negociação que foi iniciada de reaproximação comercial com os Estados Unidos para superar as perdas do tarifaço, mas ele também não pode ignorar o seu público de eleitor mais próximo, que historicamente tem ligação com a causa palestina, né? Então, um conselho de paz que vê a Palestina como uma oportunidade de negócios contraria a visão ideológica do grupo que é mais forte de sustentação interna do presidente Lula. Então ele realmente se coloca numa situação meio de armadilha, né? Então, mas para ele é bem complicado. E só uma observação, não que há uma expectativa agora que foi os palestinos, eles não fazem parte do Conselho de Paz, eles fazem parte de uma área subalterna que seria da administração desse processo de pacificação, a entrada das forças de paz para treinamento das forças policiais, e esse Ali Shah, que é o administrador palestino nessa transição, ele anunciou que a passagem de Rafah, né, que nós mostramos ali ao sul, em direção ao Egito, ele vai ser reaberto na próxima semana, né, aí o que permite o acesso à população palestina dos recursos de doação vindos dos países e das Nações Unidas. Então aumentaria o fluxo de ajuda humanitária para ajudar na reconstrução e atendimento dessas famílias que passaram por esse período longo de guerra e provação.